10 técnicas avançadas de treinamento para você inserir na sua rotina e melhorar os seus resultados. Dica: utilizar isso nos músculos fracos é extremamente bem-vindo. E vamos à nossa dica número 10. Mas antes, clica no gostei e se inscreva aqui no canal. Repetições forçadas. Nessa técnica específica, vamos dizer que eu estou fazendo uma rosca direta, perfeito? E aí eu já não consigo mais fazer o movimento. Vem uma pessoa para me ajudar a colocar a barra para cima e opa, agora eu fiz mais uma, outra. Eu vou fazer repetições forçadas. Existe uma outra maneira de se conseguir fazer repetições forçadas, que é fazendo um roubo mesmo, literalmente. Então, eu vou fazer aqui, eu vou jogar para cima e eu vou forçar um pouco mais. Essa segunda metodologia, ela é muito contraindicada, a menos que você tenha muita experiência do seu corpo e do movimento. Então, se você pega um atleta avançado, ele consegue roubar sem isso causar uma lesão. Ele vai roubar isso de uma forma correta e pontual. Se não, você pode pedir a ajuda de um parceiro. Leandro Twin, posso usar repetições forçadas sozinho? Pode sim. Então, vou mostrar para vocês. Vou fazer uma rosca concentrada. Perfeito? Aí. Estou fazendo. Estou falhando. Eu vou e ajudo eu mesmo. Então, a depender do movimento, eu consigo fazer uma repetição forçada com a minha própria ajuda. Número 9. Repetições parciais. Então, você pode aplicar uma técnica que vai envolver um pouco mais de segurança. Então, novamente aqui, ó. Vamos fazer aqui a rosca de bíceps. Então, estamos fazendo tranquilinho, tudo certo, peso adequado. E aí você começa a perceber de que o movimento completo não sai mais. Mas o não completo sai. Então, só que você já fez tudo certinho. Então, assim, ó, não subo mais que isso. Então, beleza, ó. Vamos mandar mais. Aí começa, só um pouquinho, acabou, deu. Essa técnica são repetições parciais. Você não vai fazer o movimento completo. Porém, um meio movimento que ainda está saindo, então você consegue atingir a falha em todo o arco de movimento. Número 8, superset. Então, o superset ele vai consistir em fazer de 4 a mais exercícios, todos eles em sequência. Então, por exemplo, vou sentar e vou mandar um desenvolvimento frontal com barra. Fui ali, 8 movimentos até a falha. Beleza, falhei, coloco aqui. Sem descanso, pego 2 halteres, elevação lateral, sem descanso, 10 movimentos. Sem nenhum tipo de descanso, eu já levanto aqui, entro na minha posição e mando um deltoide posterior. Muito bom. Terminou sem descanso, elevação frontal cruzada. Então, são 4 ou mais, poderia continuar, exercícios para o mesmo grupo muscular. Então, 4 de ombro feito, um na sequência do outro. Mas você vai dizer, pô, Leandro Twin, legal essa técnica, bacana, é avançada. Só que, na minha academia, isso se torna um pouco inviável. Você pode passar para o número 7, onde vai ser a mesma coisa com 3 exercícios, que é um triset. Leandro Twin, não me parece tão legal ainda. Você pode fazer algo mais simples, como, por exemplo, um biset. Então, você vai fazer 2 exercícios. Temos com 2, com 3 e com 4 ou mais. 4 ou mais superset, 3 triset, 2 biset. Sem descanso. O segundo, o terceiro, o quarto e os exercícios para lá, você vai diminuir a carga. Claro, você já está cansado. Então isso faz parte do exercício. O primeiro, carga máxima. O segundo, menos. O terceiro, menos ainda. O quarto, bem levinho. Mas vai exigir demais. Vai dar muito pump e vai focar muito na hipertrofia sarcoplasmática. Aqui no canal, eu fiz um vídeo sobre bisets práticos. Muito legal. Então, por exemplo, vou fazer aqui, ó, um desenvolvimento, uma elevação lateral e sem descanso um desenvolvimento. Perceba de que eu não incomodei ninguém, eu não atrapalhei a infraestrutura, não comprometi um monte de aparelhos, nada. Tem esse vídeo aqui no canal. Sempre que tiver uma dúvida, pessoal, procura Leandro Twin Biset, Leandro Twin Tema, você vai encontrar um vídeo. Número 5, repetições negativas, e é diferente do repetições forçadas. Veja só. As pessoas confundem os dois, tá? Muito importante. Eu vou fazer aqui novamente sozinho. Então, ó, estou fazendo aqui. Repetição forçada. Vou ajudar. Beleza.
Vou ajudar, beleza, repetição forçada. Repetição negativa. Você não vai ajudar. Você vai fazer o seguinte, ó. Traz para cima aqui, irmão. Faz só a excêntrica. Traz para cima de novo. Só a excêntrica. Essa é a repetição negativa. Então a forçada, você vai ajudar de leve ele a completar o movimento. Pode ser você mesmo se ajudando ou um parceiro ajudando você. A repetição negativa é só a fase excêntrica do movimento. A concêntrica, ele já falhou e você vai fazer o movimento completo. Ou o seu outro lado. Então, aqui, ó, não preciso me preocupar em fazer esse movimento mais. Eu tenho que me preocupar só fazer um movimento excêntrico. Então, quando caiu aqui, eu trago para cima, eu faço toda a força aqui não faz força nenhuma, e só a fase excêntrica do movimento. Controla bem. Traz de novo. Bem, só a excêntrica. Repetições negativas é fantástico. Quando o peso começar a despencar, então eu coloco para cima e aí ele despenca. Aí eu encerrei a minha técnica avançada. Número 4, drop set. Muito fantástica, muito conhecida, que consiste em você fazer uma diminuição de carga progressiva e com isso melhorar o número de repetições diminuindo a carga. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou fazer uma elevação frontal. Então estou aqui fazendo uma elevação frontal com anilha, muito bom. Fui até a falha, acabou o movimento para mim. Eu vou tirar mais ou menos 20% da carga. Então vou pegar um peso um pouco menor e vou fazer novamente até a falha. Vou executar isso 3 vezes. Então vou diminuir mais 20% em relação ao peso inicial. Então se foram 10 quilos, eu passaria para 8, para 6 e para 4. E novamente, sem descanso. Claro que eu usei o exemplo da anilha, mas aqui se torna um pouco mais difícil, porque de 10, normalmente a gente não encontra anilhas de 8 ou 7,5, alguma coisa do tipo. Não precisa ser 20% exatamente, tá, pessoal? Pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais, não tem problema nenhum. É muito mais fácil você fazer em exercícios de placa. Então eu tenho 10 placas, vou cair para 8, para 6, acabou, beleza, tudo certo. Muito fácil você fazer com halteres também. Então vou fazer uma elevação lateral com 10, já deixo uma com 8 na minha frente, beleza? 6 e fechou. Drop set. Número 3, resting pause. É uma técnica que consiste também onde você faz 3 vezes. Só que nesse caso você não vai diminuir a carga, você vai dar um pequeno intervalo para uma rápida e breve recuperação do substrato energético. Então, você vai fazer até a falha esse movimento. Então, por exemplo, fui aqui, exigiu, falhei, não consigo mais. É bom que você repouse o peso. Então tira ele do seu poder. Beleza, larguei ele. 1, 2, 3, 4, 5. Volto a fazer. Vai sair menos repetição, Leandro? Pô, vai ser umas 3, 4 repetições só, Leandro. Isso, a técnica avançada é essa. Descansa, 1, 2, 3, 4, 5, pega de novo, 3 vezes você faz isso. É normal o número de repetições cair. Na verdade, é normal e esperado. Se não cair, quer dizer que você não foi até a falha. Uma dúvida que vocês me perguntam bastante. O resting pause, eles são 5 segundos só? Na verdade, a metodologia abrange 5 a 15 segundos. Quando eu uso 5 e quando eu utilizo 10 ou 15 segundos, ou 7, ou 8, ou 9, porque a gente não tem que ter preconceito com um número que não é múltiplo de 5. Pessoal, quando a gente trabalha, por exemplo, num leg press, então vai exigir muito do nosso coração, da nossa respiração. Nesse caso, o resting pause vai melhor com 15 segundos. Agora, um exercício mais tranquilinho, que você não está tão ofegante, é o músculo que cansou mesmo. Então, uma rosca direta, você vai utilizar os 5 segundos. Número 2, pré-exaustão. A pré-exaustão, ela vai funcionar como um bisete, perfeito? Então você vai, por exemplo, no bisete fazer uma elevação frontal e uma elevação lateral, beleza? E o que seria a pré-exaustão? A pré-exaustão seria você utilizar um isolador e um composto do mesmo grupo muscular. E nessa ordem. Então, por exemplo, vou fazer uma elevação lateral e depois eu vou fazer um desenvolvimento. Por que eu vou utilizar essa técnica? Porque quando eu utilizo um isolador antes, eu deixo o músculo bem cansado e no meu exercício composto, ele vai falhar em primeiro. Então, muita gente, às vezes, vai fazer supino e falha o tríceps antes do peitoral. Isso não é o adequado porque é um treino de peitoral. Nesse caso, o que ela pode fazer? Um pec deck, deixou o peito bem cansado, vai para o supino. Vai perceber que o supino vai gritar muito antes
e o tríceps vai sobrar. Então essa é a técnica pré-exaustão. E vamos agora ao nosso número 1, que é a técnica pós-exaustão, que é justamente o processo inverso. Vamos dizer que você não consiga falhar o seu peitoral por algum motivo. Então você vai fazer um supino, legal, foi. Pô, falhou o tríceps, falhou o ombro, não consegui atingir a falha no meu peitoral, que era o meu objetivo primário. Sem descanso, eu já vou fazer o pec deck. Então eu vou trazer o isolador para causar a exaustão que estava faltando. Perfeito? Esse é o vídeo de hoje. Clica no gostei, se inscreva aqui no canal 10 técnicas avançadas de treinamento. Tem a playlist do canal de treino, certo? Aqui tem várias playlists aqui no canal, então dá uma olhada, faz uma maratona, vamos melhorar os nossos treinos sem gastar nada, tá tudo disponível de graça para você. Nós tivemos uma abordagem teórica maravilhosa, com uma pontinha prática. Que tal agora a gente olhar bastante para ver como funciona isso na prática? Fiz um vídeo aqui sobre um treinamento de peitoral com foco em superior de peito. Então dá uma conferida nesse vídeo aqui.